Ok, gente, tomada número 387. Boa tarde, AM 271. Meu nome é Vitória Cavalcante. Eu sou do 8º período da AM 381 e eu participei do programa do Fábio da Janaína de treinamento para o mercado de trabalho, de treinamento de entrevista. E o Fábio me pediu para contar a minha experiência de como foi para mim, para vocês. Enfim, primeiramente eu queria dizer que eu nunca gravei vídeo assim, sabe? Eu não sou muito boa nisso, porque se eu fosse boa nisso eu estaria fazendo TikTok, sabe, Instagram, e aí eu com certeza estaria ganhando algum dinheiro, mas não, eu decidi estudar. E se vocês ouvirem algum barulho é porque é favela, né? Então, nesse momento agora eu tô ouvindo vizinhos discutindo. E, enfim, se eu ficar olhando assim, porque pra um lado, pro outro, é porque é muito esquisito pra mim ficar olhando pra mim mesma e gravando um vídeo, é muito estranho. Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada aula que eu participei e como foi e o que agregou pra mim. Enfim, a primeira aula do Fábio, se eu não me engano, foi aquela aula motivacional, bem coach mesmo, bem Fábio. E assim, ele tava falando das oportunidades, dos nossos caminhos, né, de trabalho, pra onde a gente poderia ir, por onde a gente poderia seguir, pra quais áreas, sabe? E assim, ele falava coisas muito bacanas, assim, muito legais, mas também falava coisas muito sonhadoras, muito inimagináveis, assim, tipo, ele deu um exemplo, dois exemplos, na verdade, de, eu não sei se era uma colega ou se era uma ex-aluna que era técnica de alimentos e ela começou a trabalhar num hotel muito importante e aí ela trabalhava num cargo muito baixo, não sei se era na cozinha, não sei o que era. E aí, de repente, ela era gerente, de repente não, né? Com o tempo ela se tornou gerente, é a pessoa mais importante de lá e tudo isso. E teve outra história também que ele contou que a gente, assim, como técnico, né, de alimentos, a gente podia ser degustador de vinhos, né, de um fulano de tal, que era degustador de vinhos lá na Itália, se não me engano, na Itália, não sei, não me lembro, vocês vão saber. E eu, assim, assistindo a aula, discordando bastante, e, assim, discordando pensando assim, com certeza eu vou ser degustadora de vinhos como técnico de alimentos, só como técnico de alimentos, né, Fábio, com certeza. A realidade aí tá bem perto. Mas, enfim, foi uma aula de, apesar desses exageros motivacionais, de coisas que a gente acha que não é possível, mas tudo quando a gente corre atrás é possível. Isso é verdade, eu tenho muita experiência nisso, gente, então é verdade. Quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, a gente consegue alcançar eles. Mas, enfim, apesar dele ter falado essas coisas, assim, tão sonhadoras, tão distantes assim como eu posso dizer, tão distante da realidade de algumas pessoas, foi uma aula muito motivacional, assim, eu entendi para onde eu poderia ir, que carreira eu poderia seguir, aonde eu poderia trabalhar. E eu realmente me senti motivada, né? Porque o Fábio, ele tem esse superpoder, ele motiva a gente. E aí, a segunda aula que eu participei foi a melhor pra mim. Assim, foi a aula que eu mais gostei, porque eu discordei do Fábio de absolutamente tudo. Tudo que ele falava, eu discordava. Ele tava falando sobre a personalidade e as características da pessoa, né? A gente ia fazer um teste vocacional. E aí ele tava falando, porque ou você é organizado, ou você é desorganizado. Ou você é muito comunicativo, extrovertido, ou você é muito tímido, muito introvertido. Ou você gosta de agitação, de barulho, de trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Ou você gosta de um espaço calmo, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensando sobre mim, né, sobre quem eu sou, eu sempre pensei que eu sou uma pessoa que eu me conheço muito bem, e ele falando, né, assim, você é tímido, você é muito comunicativo, etc e tal, fogo, água, quente, frio, e eu discordando, assim, falando, não, Fábio, você tá colocando as pessoas em caixas, em blocos, e não é assim. As pessoas são complexas, a gente pode ser os dois, a gente pode misturar, a gente pode ser um pouco de cada coisa, né, e eu discordando, assim, não discordando tão verbalmente, né, alguns comentários apenas, porque um professor tá dando aula, a moto passando aqui fazendo barulho, até porque um professor tá dando aula, eu não vou ficar ali, professor, você tá errado, não sei o que, não sei o que, claro que não. Eu tava discordando, assim, mentalmente. Aí chegou a parte do teste vocacional, que foi a parte mais interessante, que era o seguinte, tinha uma pergunta e duas respostas possíveis. E aí você tinha que escolher ou a resposta 1 ou a resposta 2, de como você reagiria a tal situação. E aí, nessa hora que começou a pergunta, eu tentei responder o teste baseado nas experiências que eu tive e como eu reagiria e como eu já reagi em determinadas situações. Inclusive, eu dou essa dica pra vocês, entendeu? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas se você for ver, quando você bate de frente com uma situação, você reage de outra forma. Entendeu? Tipo, eu penso que eu sou muito organizada, mas eu não sou, nem um pouco. Esse vídeo devia ter sido entregue há 2 dias atrás e eu tô atrasada pra caramba porque eu sou muito enrolada, mas enfim. Então, assim, eu querendo ser honesta no teste vocacional pra mim mesma, porque eu queria tirar proveito daquilo, eu tava baseando as minhas respostas nas minhas experiências pessoais que eu já tinha tido. Se era sobre trabalho, eu me baseava nas minhas experiências profissionais de trabalho. Se era sobre pessoal particular, eu me baseava em experiências pessoais particulares que eu tive. E aí eu lembro assim que, né, uma pergunta ou outra, e aí você marcava 1 ou 2, né? Ia marcando. Moto de novo aqui passando. Aí eu lembro que as minhas respostas foram todas assim: 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
Vocês vão entender quando vocês fizerem o teste. E aí, naquela hora, eu fiquei, assim, um pouco impressionada. Eu fiquei assim, eu acho que o Fábio tem um pouco de razão sobre tudo que ele acabou de falar, das pessoas serem mais alguma coisa e menos outra, né? Porque foi uma das coisas que ele disse pra mim, né? Que a gente pode sim ser organizado e desorganizado, a gente pode sim ser muito comunicativo, mas também ser tímido, mas sempre vai ter um lado que vai falar mais alto. Eu lembro dessas palavras dele. E teve uma coisa que ele falava, que assim, as pessoas que deram dois, né, que deram muito dois, são pessoas muito comunicativas, muito sonhadoras, muito elétricas, muito, sabe? E muitas vezes essas pessoas sonham demais e são impulsivas, e ele falou muito sobre isso, e eu fiquei assim, muito brava. Brava não, assim, eu fiquei tipo assim, eu sou sonhadora, eu sou uma pessoa muito sonhadora, sim, mas eu tenho o pé no chão. E ele falava que não, que as pessoas sonhadoras muitas vezes têm a cabeça nas nuvens e tal. Eu tenho a cabeça nas nuvens, sim, mas eu também tenho os meus pés no chão, eu consigo conciliar os dois. E aí, foi essa aula, e recomendo que vocês participem, porque vai ser muito interessante. É uma aula, assim, que traz traz bastante autoconhecimento sobre mim mesma. Até porque eu, assim, fui muito determinada pra aula e pensando, assim, que eu já me conhecia. Falei, fui fazer aquele teste pensando que eu já sabia quem eu era e eu me surpreendi bastante. E, gente, a terceira aula que eu participei foi networking, né? Se eu não tô enganada, foi networking, marketing e marketing pessoal, algo assim. E essa foi uma das aulas mais interessantes, porque, assim, eu aprendi muito nessa aula, coisas que eu não fazia ideia, assim, de como se aproveitar das pessoas. Desculpa, tinha alguém me ligando. De como se aproveitar das pessoas, e eu achei muito interessante, porque... networking, vamos lá. Do que se tratava essa aula? O Fábio dizia que networking é uma rede de contatos, né? Então, assim, às vezes você conhece uma pessoa que conhece outra, que conhece alguém, que tem uma oportunidade de emprego para você, e como é importante manter essa rede de contato de pessoas sempre, tipo um professor, tipo o Fábio, por favor, me arranje um emprego, eu tô desempregada, e tipo, enfim, e sobre sempre, sabe, tá se comunicando com pessoas que podem te levar a algum lugar, porque às vezes, assim, você conhece alguém e você quer chegar a um determinado trabalho, a um determinado local, mas você não conhece esse local, mas você conhece alguém, e esse alguém conhece outro alguém aqui no meio. E aí você, de um pro outro, você falando com um pro outro, e aí você falando com aquela pessoa sobre o que você quer, às vezes aquela pessoa, aquele professor, aquele colega, vai falar com aquele desconhecido que não faz parte da sua rede, e aí você, através do primeiro contato, vai ter o segundo contato e você vai chegar no seu objetivo. Era mais ou menos assim. E eu achei muito interessante, né? Assim, rede de contatos, networking, como manter a comunicação pra tirar a vantagem das pessoas. Eu achei super interessante. Mas a vida é assim, gente. A gente tem que conhecer, ter contatos, né? Tem que ter indicação, porque, assim, QI é tudo. QI, quem indica. Se você é indicado, você consegue. Por exemplo, até hoje eu nunca vi um monitor que não foi escolhido por indicação. Na verdade, duas pessoas eu conheço que são monitores que não foram indicados. Mas é outra história, né? E trabalho também, indicação. Então, assim, façam uma rede de apoio de vocês, se comuniquem com os professores, se aproveitem deles, sempre sejam legais, sempre sejam gentis, para que eles arranjem emprego para vocês. Fábio, me arranje um emprego, por favor. E, enfim. Aí, essa foi a última aula antes da entrevista. Teve uma aula antes dessa, que foi a de currículo, que eu perdi, porque eu não pude ir, e eu me arrependo muito, 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 muito. Mas, enfim, eu já tinha um currículo, então eu pensava assim, tá tudo bem, eu vou conseguir. E aí chegou a última aula, que era o dia da entrevista. E aí nessa entrevista foi assim, eu fui super calma pra entrevista, com o currículo horrível. Eu vou tentar depois colocar o currículo aqui pra vocês verem, não sei editar vídeo, mas eu vou tentar. E aí eu fui super calma, porque eu já trabalhava na época, então eu já tinha passado por algumas entrevistas e tal. Eu pensei, eu já sei fazer isso, vou ficar calma, é só um treinamento, né? Pra que eu ficar nervoso? E a minha dupla, né? Porque a minha colega tava assim, tipo, super nervosa, roendo a unha, batendo o pé. E eu, Juliana, por favor, fica calma, esvaziamente, é só um treinamento, tá tudo bem, fica calma. E eu calmíssima, né? Aí chegou a nossa vez. E eu não posso falar pra vocês das perguntas, né, de como foi a entrevista, assim, porque seria um pouquinho de trapaça aí, porque vocês já estariam preparados. Mas, assim, eu fiquei muito nervosa no início, porque, assim, como é em dupla, né, você tem uma pessoa respondendo e você tem que dar outra resposta. E, assim, a gente acaba se comparando, né, um com o outro. Não recomendo, tá, Fábio, fazer entrevistas em duplas, tá? Porque você se compara com o outro e, enfim. E aí eu achava as respostas da Juliana incríveis, assim, achava ótimas. E eu achava as minhas respostas muito... E eu comecei a ficar nervosa, comecei a me embolar. Eu que tava calmíssima antes da entrevista, comecei a ficar nervosa, comecei a me embolar nas respostas. Mas, assim, dei o meu melhor.
e me saí melhor do que eu imaginei. Eu jurava que eu tinha sido horrível, de verdade, eu jurava que eu tinha sido horrível na entrevista, mas eu não fui. E o interessante de participar da última aula, que é a entrevista, né, de ter esse contato que foi muito real, foi muito parecido com uma entrevista de verdade. Aliás, eu acho que foi uma entrevista de verdade. Aliás, foi uma entrevista de verdade, né? Ah, e outra coisa importante que eu esqueci de dizer. Era o seguinte, a entrevista era para 2 vagas de trabalho. E aí, assim, ou era pra trabalhar na área laboratorial, ali de análises e tal, ou era pra trabalhar na área de, se eu não me engano, era BPF. Se eu não me engano, era BPF, ali naquela parte mais, assim, que você ia ter que lidar com as pessoas, com o público, que ia ter que palestrar, que ia ter que, né, ser mais comunicativo, que ia ter que, entendeu? E eu, uma pessoa, assim, que me acho muito decidida, muito sabida do que eu quero, eu escolhi na área laboratorial, porque assim, pra mim era o que eu sempre quis, entendeu? E, e aí eu já tinha falado sobre o Fábio, não, eu quero trabalhar na parte do laboratório, é o que eu quero estar lá. E aí eu fiz a entrevista e tal, e já falei de como foi a entrevista pra vocês, enfim. E aí o interessante dessa parte da entrevista é porque assim, quando você faz uma entrevista na vida real, você não tem um feedback de como você foi na realidade, de como você foi, se você foi bem, se você foi mal, onde você errou. E assim, meu currículo tava horrível, né? E assim, e o Leonardo, assim, olhando pra mim, me fazendo perguntas com aquela cara super séria, isso me deixou muito mais nervosa ainda. E aí a Denise escrevendo várias coisas no meu currículo horroroso. E enfim, e aí no final eles deram um feedback pra gente e eles falaram sobre como a gente reagiu e como a gente poderia ter feito isso de uma forma melhor. E isso foi muito interessante porque eu absorvi isso, eu aprendi isso. Por exemplo, postura, eles falaram assim, Juliana, você ficou muito assim, muito introvertida e isso não demonstrou posição legal e tal. E eu Vitória, né, fiquei muito... Eu lembro que eu botei a perna assim, né, em cima da cadeira e tal, da outra assim, isso aqui. Você ficou muito... à vontade, assim, mas assim, uma vontade informal, que não era legal para uma entrevista, né? E eles deram esse feedback pra gente, né? E do currículo também, do que podia acrescentar, do que podia melhorar. E essa parte foi muito bacana, porque a gente aprendeu bastante. E eu aprendi muito, pelo menos. Não me arrependo de ter participado do programa. Eu recomendo que todos vocês participem, porque foi divertido também. E agregou muito, eu juro pra vocês que agregou muito na minha vida profissional ter participado desse programa.